Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser sobre fundamentos da biologia do desenvolvimento e sistemas reprodutivos, dois aspectos super importantes para a gente entender a embriogênese, então vem comigo! Vamos começar lembrando que os seres vivos são formados por uma cascata organizacional, mas o que é isto? Ele é constituído por pequenas estruturas que são os átomos, que depois fazem as moléculas e que vão formar então as células, os tecidos, os órgãos e todos os nossos sistemas corporais. Também é bom a gente recordar que os seres vivos são compostos quimicamente por 4 grandes grupos de macromoléculas. São essas macromoléculas, as proteínas, os carboidratos, os lipídios e os ácidos nucleicos, não é? Que é o nosso material genético. Sem essas macromoléculas, não seria possível a gente ter a nossa estrutura fundamental do ser vivo, que são as células. Em termos funcionais, os organismos vivos possuem 3 grandes propriedades. Eles têm a capacidade de se reproduzir, eles têm a capacidade de se autocriar e eles têm a capacidade de manter o seu equilíbrio interno em relação ao meio ambiente. Aqui o que nos interessa mais é a autocriação, que começa com a reprodução e que nada mais é do que a programação genética que leva ao desenvolvimento do nosso embriãozinho, que é coordenado pelo próprio material genético do embrião. Dada a relevância do material genético, vamos recordar rapidinho como é que acontece a síntese das proteínas a partir do nosso DNA. Como vocês sabem, nós temos uma célula e dentro da célula nós temos uma maior organela que é o núcleo. E lá nós encontramos os cromossomos. Os cromossomos, eles são uma mistura química entre moléculas de DNA com proteínas estruturais, as histonas, não é? E não estruturais. Bem, o mais importante aqui é relembrar que o DNA contém segmentos que vão ser chamados de genes. Muitos desses genes vão servir para informar que tipo de proteína vai ser sintetizada lá na nossa célula, no nosso citoplasma. Para isso, a gente vai precisar fazer uma molécula temporária chamada RNA, com a ação da RNA polimerase, como a gente está vendo aí nesse filme. Uma vez que esse nosso RNA seja formado, ele inicialmente a gente chama ele de RNA heterogêneo. Sabe por quê? Porque nos eucariotos, alguns segmentos desse DNA vão ser extirpados, processo conhecido como splicing. Aí sim, ó, eu vou ter o meu RNA mensageiro maduro, que consegue agora sair do núcleo, ir lá para o retículo endoplasmático rugoso e interagir quimicamente com os ribossomos. No momento que acontece isso, outro RNA importante entra na jogada. Quem é ele? Aí é que está, o nosso RNA transportador, que vai transportar um dos 20 tipos de aminoácidos que a gente possui para poder sintetizar uma determinada proteína. Vale a pena aqui também recordar que nós temos aminoácidos essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que a gente não consegue produzir e que a gente precisa obter da nossa alimentação. Aí, ó, com essa interação, como nós estamos vendo, vai se formando a cadeia polipeptídica, que nada mais é do que uma ligação desses diversos aminoácidos, que é representado nesse filmezinho aí por bolinhas roxas, que no final, ó, acaba se liberando e se reestruturando, formando as nossas proteínas. Outras reações bioquímicas vão acabar produzindo os carboidratos e os lipídios, que também são moléculas essenciais, lá dentro das nossas células. Aí a gente tem essa bela estrutura que você já conhece e que nós não vamos, então, revisar. Se você tem alguma dúvida, vai lá e olha isso com o material de vocês do ensino médio. A única estrutura aqui que eu vou chamar mais atenção vai ser a membrana celular. A membrana celular porque ela é super importante para nossas células, até para poder formar os nossos tecidos e órgãos. Lembrem que ela é formada por uma bicamada lipídica, não é? E que vai conter proteínas transmembranas que conseguem atravessar ela, formando canais e poros, e também membranas
proteínas periféricas, que são de fundamental importância, porque muitas delas vão fazer, às vezes, de transportadores, receptores, enzimas, proteínas estruturais, não é, do citoesqueleto, que ajuda a manter o tecido, e também proteínas de reconhecimento celular. O que é isso? As proteínas de reconhecimento celular funcionam como uma carteira de identidade para que o nosso sistema imune consiga reconhecer micro-organismos e consiga destruir eles. Só que na gestação a gente tem um problema. O filho tem a genética diferente da mãe e isso poderia levar a um ataque do nosso sistema imune. Para tanto, por ação hormonal, moléculas como a interleucina 2 são produzidas para criar o que a gente chama de tolerância imunológica materna. Então, agora vamos falar dos 5 processos básicos da embriogênese, que são mitose, interações bioquímicas moleculares, adesão, movimento celular e morte celular programada ou apoptose. Vamos lá comigo. A mitose é um processo bem conhecido de vocês que trata nada mais do que a divisão celular, não é? E a gente vale lembrar também que logo depois que as células se dividem, elas entram naquela fase do ciclo celular conhecido como G1 ou interfase, que ela funciona, chega num determinado aumento de volume, ela vai conseguir agora replicar o seu DNA e entrar na fase G2, que prepara ela para uma nova divisão. Mas será que as nossas células se dividem indefinidamente? Não. Na realidade, elas se dividem mais ou menos até umas 50 vezes, depois elas entram num processo conhecido como senescência celular, que foi descrito por esse pesquisador aí, o Leonardo Hayflick, lá em 1968. Mas por que as nossas células entram em senescência celular? Isso tem a ver com os nossos cromossomos. Vocês lembram que o cromossomo tem na sua extremidade uma estrutura conhecida como telômero? Pois é, quimicamente o telômero tem um DNA que não é dupla fita como a gente conhece, ele é simples fita em que ele tem uma repetição enorme dessa sequência de nucleotídeos aí, TT-AGGG, certo? Cada vez que o nosso telômero, a nossa célula se divide, o telômero encurta, ela perde um pedaço de telômero até que esse telômero fica tão curtinho e tão perto dos nossos genes que isso induz, então, a interrupção da mitose, ou seja, a interrupção da divisão celular. Só que assim, ó, como nós vamos ter que ter uma grande quantidade de células para formar o nosso embrião, se ele entrasse já direto em senescência celular, a gente não ia conseguir, a partir de uma única célula, fazer um corpo com mais de 75 trilhões de células, que são mais ou menos o número estimado que a gente tem de células adultas. Por isso que as células embrionárias, também conhecidas como células-tronco, e algumas outras células do corpo, que são as células germinativas, que mantêm a nossa pele, o nosso sangue, tem a presença ativa de uma enzima conhecida como telomerase, que vai fazer o quê? Vai regenerar o telômero, impedindo a senescência celular dessas células. O segundo processo que eu gostaria de falar para vocês, ele é bem mais complexo e é um mundo na realidade, que são as interações bioquímicas e moleculares. Aí eu estou passando esse pequeno vídeo de cultura de células, mostrando como é que as células vão se diferenciando a partir de células tronco até se tornarem células que a gente reconhece como células musculares. Isto vai acontecer porque essas células embrionárias, elas vão ser estimuladas por moléculas regulatórias, como os hormônios ou substâncias parácrinas, que são substâncias produzidas pelo próprio tecido ali, e também por comunicações físicas células a células. Então, isso aí é o princípio básico da embriogênese que vai induzir a diferenciação. Para a gente entender como é que esse processo funciona, a gente precisa também relembrar que grande parte dessas informações, ou quase todas, está lá no nosso material genético, não é? Lá no nosso DNA. Mas aí vem uma pergunta: como é que todas as células têm o mesmo DNA e elas conseguem se diferenciar? Já que se todas as células produzissem a mesma quantidade de proteína, nós seríamos uma bolha, né? Não teria diferenciação. Para a gente entender como isso funciona, nós temos que
ter pelo menos uma base de como é que é a estrutura do nosso gene eucariótico, não é? O nosso gene eucariótico, ele vai possuir três grandes partes, tá? O que a gente chama de região promotora, os exons e os introns. Bom, o que cada uma dessas partes faz? Em princípio, logo que um gene é transcrito, ele forma então uma molécula heterogênea de RNA, que se constitui de exon e de intron, mas na hora que esse RNA vai sair do núcleo, os introns são retirados, são segmentos que são retirados para formar o que eu chamo de RNA maduro, que agora sim, ó, vai lá para o meu citoplasma e participa da síntese das nossas proteínas. Mas o que seria a região promotora? A região promotora é uma sequência de DNA que não vai ser codificada, ou seja, não vai produzir mRNA, mas ela serve para se ligar com o que a gente chama de moléculas regulatórias, que vão agora induzir esse gene ou ativar ele, ou inibir a transcrição dele, ou aumentar ou diminuir a transcrição. Quer ver um exemplo bem fácil da gente entender? Vocês sabem que homens produzem testosterona, e aí, por exemplo, a testosterona consegue entrar lá nas células do rosto, não é, do homem e produzir barba. Por uma reação oposta, quando o estrogênio que é produzido pela mulher age em cima dos mesmos genes que vão fazer a barba, ele vai inibir esses genes. E aí o que vai acontecer? O rostinho lisinho aí da mulher, viu? E assim é que a gente vai conseguir então produzir todas as diferenciações que acontecem no nosso corpo, a grande maioria delas. Também é super importante vocês saberem que existem moléculas ambientais, como por exemplo aqui o resveratrol, que a gente encontra no vinho tinto, que conseguem induzir a modulação, a regulação de genes que são benéficos ao nosso corpo, não é? Que tem ação antioxidante, anti-inflamatória, cardioprotetora, entre outras. Infelizmente, também outros fatores ambientais, químicos ou físicos podem, na hora da embriogênese, alterar essa programação genética, induzindo malformações. Esse é o caso da talidomida, que foi uma medicação utilizada lá no início da década de 60 contra enjoo das mulheres e que posteriormente se descobriu que ela acabava inibindo a formação principalmente das extremidades posteriores e superiores, não é? Criando então o que a gente chama de tragédia da talidomida, por isso que as mulheres não devem tomar nenhum tipo de medicação no primeiro trimestre da gestação. Nós vamos falar mais sobre isso na nossa disciplina. A partir do momento que nós descobrimos a relevância e identificamos alguns genes associados à embriogênese, a gente sabe que células tronco, aquelas células embrionárias, elas produzem, expressam alguns genes que não estão expressos nas células somáticas. E agora, então, com o manejo desses genes, a gente pode inclusive pegar uma célula somática aí do corpo de vocês, que nem o sangue, e transformar ela embrionária e depois induzir ela a produzir outros tecidos diferenciados. Essas células são conhecidas como iPS e ainda a gente está apostando em muito estudo para poder utilizar elas no futuro na chamada medicina regenerativa. Algumas vezes, alguns genes devem ser completamente silenciados, eles não devem mais funcionar e isso vai acontecer por um fenômeno chamado epigenética. Esse aí é o caso, por exemplo, que faz com que todo um dos cromossomos X da mulher seja completamente inativado, produzindo a nossa cromatina sexual, não é? Existem vários tipos de modificações epigenéticas, metilação, acetilação, microRNAs, e é só para vocês saberem que esse tipo de processo é muito relevante. Se ele for alterado, poderemos ter problemas na embriogênese e no futuro, lá, até quando a gente for mais velho. O terceiro processo da embriogênese importante é a adesão celular. Mas o que é isso? As nossas células, elas vão criar aqui, ó, produzir substâncias que vão ligar ela à matriz extracelular e que também podem ligar elas entre as células. Esse é o caso da junção de oclusão, de adesão, desmossomos, não é? E outras moléculas importantes.
O quarto processo fundamental do desenvolvimento é o chamado movimento celular. As nossas células vão precisar se movimentar para se reorganizar e formar os diferentes tecidos e órgãos, não é? Então, algumas dessas células elas vão conseguir se movimentar como se fossem uma ameba, no qual o citoplasma se torna mais líquido, não é? E consegue então escorregar para a direção que essa célula quer andar. Como vocês devem imaginar, esse processo é altamente complexo e envolve diversos tipos de interações bioquímicas. Aí eu mostro para vocês uma ameba para dar um exemplo aí de como é que as nossas células se movem ao longo da embriogênese para formar o nosso embrião. O quinto e último processo importante é o chamado apoptose ou morte celular programada. Ele é um evento coordenado que faz com que a própria célula se mate sem causar inflamação ou problemas para o organismo. Na embriogênese, especificamente, ele é de fundamental importância. Por quê? Porque a gente vai precisar esculpir os nossos órgãos e algumas linhagens celulares, então devem morrer. Aí eu mostrei como é que acontece em geral a apoptose e esses pequenos corpos apoptóticos formados com o resto das células que foi morta, eles são simplesmente aproveitados pelas células vizinhas como nutrientes. Aqui eu dou um exemplo para vocês da apoptose na embriogênese. A gente forma as nossas mãos e os nossos pés a partir de blocos maciços de células, em que as células interdigitais precisam morrer para a gente poder formar os nossos dedinhos. Se acontecer uma inibição da apoptose, eu posso ter aí essas membranas interdigitais na mão, ou até mesmo processos mais graves em que ocorreu uma superestimulação da apoptose, formando então indivíduos com polidactilia, porque tem mais do que 5 dedos na mão. Bem, as coisas às vezes não dão certo e aí eu posso acabar desenvolvendo uma doença super ruim, que é o câncer, que também é conhecido como doença do desenvolvimento. Mas por que o câncer é conhecido como doença do desenvolvimento? Simples, porque ele vai apresentar características que eu encontro muito em células embrionárias, só que agora essas características são totalmente alteradas, não é? Então as células cancerosas, elas são imortais, nada de envelhecer, elas têm alta taxa de proliferação mitótica, elas se desdiferenciam, elas ficam parecendo assim, ó, células completamente diferentes e lembram muito células embrionárias. Elas são resistentes à apoptose, mesmo que elas sejam produzidas por alterações no nosso material genético, não é? E elas também têm a capacidade de se mover e criar assim, via migração no sistema sanguíneo e linfático, o que a gente chama de tumores secundários ou metástases. Por isso que o câncer é conhecido como a doença do desenvolvimento. Agora chega de a gente falar de célula, tecido, molécula, vamos dar uma relembrada rapidinho no sistema reprodutivo masculino e feminino. Vamos lá. As principais estruturas do sistema reprodutivo feminino são a estrutura externa, conhecida como vulva, a vagina, o colo do útero e o útero, os ovários, as tubas uterinas e as mamas. A vulva é composta pelas seguintes estruturas: pela abertura da vagina, da uretra, que é rodeada pelos pequenos e grandes lábios, e também por uma pequena estrutura conhecida como clitóris, que está associada ao prazer sexual feminino. As principais das funções da vulva, então, são a micção, o comportamento sexual, a menstruação e o parto. A vagina, ela é um órgão muito muscular, conhecida como uma cavidade virtual, porque as suas paredes elas estão próximas, mas elas conseguem se adaptar tanto ao tamanho do pênis quanto da saída de um bebê durante o parto, ou mesmo da colocação de um absorvente interno. Tem baixíssima inervação, então as paredes delas não têm quase receptores sensoriais de dor e prazer, certo? E ela vai produzir um muco acidificado que vai proteger a mulher contra a invasão de patógenos, vai impedir então que micro-organismos entrem para dentro da cavidade abdominal. A vagina se avizinha ao útero, que tem na sua abertura uma estrutura conhecida como colo uterino, do qual
é formado por um tecido um pouco diferenciado que vai formar um muco importante que forma um tampão, e esse tampão impede a entrada de micro-organismos também para a cavidade abdominal da mulher. Ele vai ficar mais liquidificado e vai cair esse tampão somente quando acontecer a ovulação, para permitir daí a entrada dos espermatozoides, senão não tem como os espermatozoides entrarem para dentro dessa cavidade, tá? Ele, ao contrário da vagina, ele é altamente inervado e também está associado tanto com as sensações de dor, como é o caso, por exemplo, na hora do parto, quanto de prazer sexual. O útero é aquele órgão que vai receber o nosso embrião, onde o embrião vai se desenvolver. Ele é super importante porque ele é formado, então, por uma camada que reveste internamente ele, conhecida como endométrio, e também pelo miométrio, que é aquela camada muito muscular. Ele vai parecer o útero mais ou menos do tamanho de uma pera ou do punho invertido da mulher, não é? O endométrio vai ser um tecido altamente glandular e de fundamental importância, porque é nele que o embrião não só vai se ligar, mas ele vai entrar lá para dentro para poder se desenvolver. As tubas uterinas são aquelas estruturas que vão estar ligadas ao útero e elas são também de fundamental importância. Não pense que elas são passivas. Elas são órgãos altamente musculares que são revestidos por uma camada, um tecido epitelial ciliado que produz muco e que vai ser super importante porque ele vai empurrar o nosso embriãozinho em direção ao útero e também com esse muco ele vai alimentar inicialmente a nossa embriogênese. O ovário é o que a gente chama de gônado da feminina e ele vai conter a seguinte estrutura: uma parte mais interna conhecida como parte região medular e uma parte mais externa conhecida como região cortical, que vai conter estruturas importantes como o folículo ovariano, que é feito de células que rodeiam aquela célula que vai depois se transformar no nosso ovócito. Nós vamos abordar mais sobre essa formação aí dos ovócitos, da meiose, da oogênese, quando a gente vê fecundação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutivo masculino. Ao contrário do que possa parecer, o sistema masculino ele é bastante complexo, formado por estruturas que geralmente são tubulares, né? Então, a gente tem pênis, a gente tem os testículos, que estão dentro de um saco conhecido como saco escrotal ou escroto, a gente tem um vaso deferente que vai ligar esses testículos à cavidade interna abdominal, e nós também temos uma série de glândulas, como a vesícula seminal, a próstata e a glândula bulborretal. Dentro do pênis ainda eu tenho a continuidade da uretra, não é conhecida como uretra peniana, que serve tanto para expelir o sêmen, num processo conhecido como ejaculação, quanto também para a urina passar. Dentro dos testículos nós encontramos os túbulos seminíferos, que são estruturas que parecem canudinho, porque elas são ocas, não é? No centro, e é onde vai acontecer a espermatogênese, ou seja, a produção do espermatozoide e depois o amadurecimento, não é? Desses espermatozoides, que é um processo conhecido como espermiogênese, certo? Então, esses túbulos, aqui eu estou mostrando um corte transversal deles, eles vão possuir na sua parte mais periférica as espermatogônias, que depois se transformam nas espermátides e vão dar origem aos espermatozoides. Então, como vocês podem ver aqui, ó, no momento que os espermatozoides ficam prontos, eles ficam soltos e imersos num líquido aqui bem na região central. A diferença dos túbulos seminíferos entre um homem e um bebê, uma criança, é que na criança esses túbulos imaturos ainda são maciços, e aí depois, por morte celular ou apoptose, é que eles vão se tornar ocos, permitindo então a produção dos espermatozoides. Bom, vamos falar um pouquinho mais das estruturas do túbulo seminífero, certo? Então, eu vou encontrar aqui as espermatogônias que vão sofrer espermiogênese e vão dar origem às espermátides. Lembra aí, espermiogênese, meiose, não é? E essas espermátides vão se transformar depois nos espermatozoides, tá? O túbulo seminífero, ele é
estruturado pelas células de Sertoli, que são células grandes e que criam projeções citoplasmáticas e se ligam uma na outra por junções de oclusão, protegendo então aí as nossas espermatogônias e espermatozoides. As células de Sertoli têm várias funções, dão suporte e nutrição às espermatogônias, fagocitam os restos que sobram das células na espermiogênese e também secretam um líquido super importante que vai transportar esses espermatozoides para o epidídimo, já que nesse momento eles ainda são imóveis, eles não conseguem se mexer. Ao redor dos túbulos seminíferos eu encontro também as células de Leydig, que vão produzir os hormônios testosterona e dihidrotestosterona, certo? Também eu encontro células mioides que dão algum nível de contratibilidade aos túbulos seminíferos para empurrar os espermatozoides formados em direção ao epidídimo. Aqui eu queria abrir um parênteses para vocês para falar um pouco sobre a questão da epidemiologia da infertilidade masculina. As nossas células espermatogônias são muito sensíveis ao calor, por isso que elas ficam fora do corpo do homem, mais ou menos numa temperatura de 35 graus e meio, porque 37 graus, que é a temperatura corporal interna da nossa, ela mata essas células. Então, pessoal, é o seguinte, ó, um dia de muito calor com uma cueca bastante apertada e ficar horas aí, ó, sentado, pode simplesmente fazer com que esse homem depois tenha dificuldade para se reproduzir. Também tem que ter cuidado aí com o celular no bolso e muito estresse, principalmente estresse oxidativo também por causa da alimentação, que tudo isso aí pode prejudicar a produção dos gametas e também de todo o material que forma o sêmen, que vai ser importante para a fecundação. Agora eu vou falar para vocês do epidídimo, que é essa estrutura aqui, ó, que eu estou marcando de amarelo, certo? Tá? Que estrutura é essa e qual a sua relevância? O epidídimo ele é um tubo altamente inovelado, onde os espermatozoides vão ficar e vão amadurecer, se tornar móveis e ficar ali até o momento da ejaculação, certo? Então, a gente, quando olha um corte histológico desse epidídimo, a gente vai ver que ele contém, ó, paredes altamente já musculares e que os espermatozoides ficam aqui, ó, na sua região central. Os espermatozoides, eles ficam, na realidade, armazenados, quando prontos, na cauda do epidídimo, certo? E eles podem ficar aí estocados, geralmente de 3 a 10 dias, podendo ficar até 30 dias. Depois disso, eles vão ter que ser ejaculados, não tem jeito. Por estímulo sexual ou fisiológico, os espermatozoides vão sair do epidídimo em direção ao exterior via um vaso muito importante chamado vaso deferente, certo? Esse vaso, então, ele liga os testículos à cavidade interna abdominal. E como vocês podem ver aqui nesse corte histológico, ele é altamente muscular. Tudo isso aqui assim, ó, é tecido muscular, como eu estou mostrando para vocês, para poder empurrar então os espermatozoides para dentro da cavidade abdominal, ok? Logo que os espermatozoides então saíram aqui do epidídimo, ó, vem comigo, entraram pelo canal deferente, eles vão passar próximos a uma glândula, não é? Que tem duas, na realidade, que são as vesículas seminais, certo? As vesículas seminais, que aqui, assim, nesse outro esquema eu enxergo, elas vão estar, então, ó, são responsáveis pela produção de 70% do ejaculado e produzem um fluido alcalino que vai neutralizar aquele muco ácido que a vagina produz, não é? Formando, então, uma reação de sal e água, tá? E também produz frutose, que fornece energia para os espermatozoides se locomoverem. Logo que acontece a passagem pela vesícula seminal desse líquido, esse líquido vai entrar em contato com a próstata, que na realidade são 30 glândulas que parecem uma noz, não é? E que vai secretar citrato e enzimas que vão degradar, ó, glicoproteínas que estão envolvendo o espermatozoide na hora da ejaculação.
Finalmente, nós temos aqui então as glândulas bulborretais, bem no início da uretra, que vão nada mais, nada menos que produzir um líquido que vai lubrificar essa uretra, permitindo então a saída do sêmen, sem que vem com muita pressão, sem causar lesões no tecido uretral. Finalmente, a gente vai falar do pênis, que, como vocês sabem, é um órgão erétil constituído internamente pela uretra e por estruturas chamadas corpos cavernosos, não é? Que vão ser formados num tecido erétil que contém muitos capilares e que, com isso, com o estímulo sexual ou às vezes também fisiológico, eles acabam vasodilatando e enchendo de sangue e permitindo então a ereção desse órgão. Oi, pessoal, nem acredito que eu consegui enfiar todos esses elefantes nesse fuca aí. Não vale contar aí o que eu falo, entendeu? Os 30 minutos é só do conteúdo. Agora eu vou, tomar um café. Bom, e me preparar para gravar a segunda aula nossa, que vai falar sobre fecundação e primeira semana de desenvolvimento embrionário. Beijo!